Tem um outro risco aí que o movimento ambientalista vem antecipando há alguns anos, com apoio de muitos cientistas ligados ao estudo da vida marinha, que é a possibilidade de um colapso, inclusive no ciclo da vida marinha, né, da alimentação, da cadeia alimentar, por causa daquelas ilhas enormes, aquelas bolhas de plástico que estão se formando no Pacífico, Exato. entre os Estados Unidos e o Japão, e no Atlântico. Isso aí pode, simplesmente, num determinado momento, impedir que o plâncton continue se reproduzindo. E sem plâncton você não tem vida marinha. Pois é, e a própria alteração na temperatura da água também acaba prejudicando diversas espécies, né? Então, além desse plástico todo, a gente tem também esse aquecimento da água dos oceanos que não favorece, porque cria uma disrupção nos ciclos, né? Faz com que as algas se reproduzam demais, por exemplo, e assim por diante. Mas eu quero assim enfatizar muito isso. O que você está dizendo é que esse trígono agora de 2026 e daí para frente, ele traz a possibilidade de uma reversão nesse quadro de deterioração mais dramático. Sim, sim. Na realidade, assim, eu vejo como esforços coletivos, como acordos, como ações realmente para tentar se reverter alguma coisa. É porque pode se descobrir, por exemplo, que a gente pode pegar todo esse plástico, reciclar ele e, sei lá, fazer caixinhas de plástico, aqueles Tupperware, né, aquelas coisas. Sim, a gente pode reaproveitar muito dessa bolha de plástico, por exemplo. É uma questão de começarem a coletar isso, por exemplo. Já tem planos nesse sentido, inclusive, né? É... Só que não vai ser o suficiente para reverter as coisas em longo prazo. Sim. Porque as cidades continuam monstruosas, porque a população não para de crescer, porque se um país diminui o seu desenvolvimento, mas o outro não adianta, digamos assim. Né? Não é nem uma questão do país parar o seu desenvolvimento, não é uma questão assim de incentivar uma regressão, né? Mas é incentivar um crescimento mais responsável, respeitando o meio ambiente, não desmatando tanto e assim por diante. Passa muito pela discussão em torno do vegetarianismo como uma questão ética e como uma questão mesmo de trazer soluções para a crise ambiental, porque é uma das indústrias mais poluidoras que a gente tem, tanto do ar, quanto do solo, quanto de tudo, né? É uma indústria que acaba ocupando muito espaço, porque muito do solo que se usa para plantar, na realidade, é para alimentar animais, que, enfim, né? E é uma indústria extremamente contraproducente, digamos assim, né? Essa quantidade gigantesca, bilhões de pessoas, a tendência é que lá para 2050 a gente se aproxime dos 10 bilhões. Já está próximo dos 8 bilhões agora, inclusive. Sim. Né? Tá. Elias, agora Uhum. vamos falar um pouco a respeito de política. Nesses últimos anos, houve uma radicalização excessiva no mundo entre direita e esquerda, uma polarização que acabou favorecendo a ascensão de regimes mais autoritários, de composições extremistas. Isso aconteceu tanto nos Estados Unidos, aconteceu no Brasil, aconteceu na Hungria, na Polônia, Coreia do Norte, que radicalizou um pouquinho mais e assim por diante. Com essas novas configurações do final de 2020 e início de 2021, esse quadro se mantém ou ele se dissolve? Olha, o processo para ele se dissolver completamente vai depender muito do que vai acontecer na Europa agora, porque a pandemia lá na Europa, ela deu muita força para grupos de extrema direita. Eles que estão liderando esses protestos anti-quarentena, anti-uso de máscara e assim por diante, né? Tem um monte de projeção que fala que a gestão da pandemia na França pelo Macron vai favorecer bastante a eleição da Le Pen agora na próxima eleição. Então, assim, bom,
Nos Estados Unidos, o Trump foi derrotado, mas se na Europa a gente tem se erguendo um novo bastião de extrema-direita, isso no Brasil pode significar ainda uma manutenção, digamos assim, desse governo que está aí. Só que a tendência que a gente vê, como ele estava muito ligado a essa questão do Trump, dos Estados Unidos, né, é uma consequência de enfraquecimento, realmente, que já foi bem fácil de se observar nessas eleições. Não tão expressivo quanto deveria, mas já uma diminuição da força política do Bolsonaro, né? Porque estava olhando assim umas estatísticas, muitos dos candidatos que concorreram usando o nome do presidente não se elegeram, quase todos. O único que se elegeu foi o filho dele, que tem aquele sobrenome mesmo, né? Sim. Quer dizer, ele não tem mais a força política que ele tinha em 2018 e ela está cada vez mais decrescendo, porque a gestão dele é catastrófica, né? Muitas das pessoas que apoiavam ele cegamente, hoje em dia já não apoiam mais e se mantêm mais neutras, digamos assim, né? O que eu vejo é o seguinte, muitos astrólogos já levantaram isso na própria época em que o Bolsonaro se elegeu, né? Que tem muito paralelo, assim, toda vez que Saturno está em Capricórnio, por algum motivo, a política brasileira enlouquece e coloca algum maluco no poder. A gente teve nos anos 60 lá o Jânio Quadros, nos anos 90 a gente teve o Collor, e agora a gente está com essa criatura. Então, parece fazer parte de um ciclo, digamos assim. E toda vez que o Saturno se aproxima do ascendente do Brasil, seja por uma via positiva ou por uma via negativa, a gente Só entra um numa tempo, fase de Elias. estabilização. Só um tempo, Elias. Qual é o mapa do Brasil que você utiliza? Eu, pessoalmente, utilizo o mapa do Brasil com ascendente nos primeiros graus de peixes, mas mesmo que você utilize no final de aquário, está próximo, então a Saturno também só antecipa, digamos assim, na realidade, o processo, né? Se tu usar o ascendente em aquário. Porque, na realidade, a gente não tem nenhum tipo de base, né? Inclusive, a gente está falando de um evento que é simbólico, na realidade, historicamente, não tem nenhum valor, aquela coisa do grito de Ipiranga. Então, é mais um evento simbólico para a identidade do país do que qualquer outra coisa, né? Então, pelas características do Brasil, pela imagem que o Brasil vende para o exterior, enfim, por essa questão imagética mesmo, por essa questão simbólica, eu vejo muito mais significadores e significados piscianos do que aquarianos no Brasil. Mas é a minha visão pessoal. E, assim, independente de ser em aquário ou em peixe, porque eu respeito quem acredita que seja ascendente em aquário também, né? É próximo ali. Então, a gente teve, por exemplo, nos anos 60, entre 64 e 65, essa passagem de Saturno, especialmente 64, que a gente teve ali uma passagem de Saturno que agrada a todos, né? Porque ela foi do final de aquário para o início de peixes. Em 64, a gente teve o golpe militar que trouxe a ditadura, que é uma coisa que a gente não é uma coisa positiva, mas é uma coisa que trouxe estabilização econômica, enfim, trouxe mais estabilidade por conta dos conflitos políticos mesmo que estavam marcando o cenário político brasileiro, a instabilidade. Tipo, eles elegiam um presidente de um partido, mas aí o Congresso era da oposição, por exemplo, e não permitia que ele governasse. Foi o que criou o palco para o golpe, né? Tanto lá quanto aqui, quanto esse golpe que a Dilma sofreu. Nos anos 90, a gente teve aquela catástrofe que foi o governo Collor, né? E também ali, quando Saturno estava no final de aquário, entrando em peixes, em 93 a gente teve isso, né? 92 foi o impeachment, 93 foi o Itamar assumindo, e em 94 a gente teve a eleição do Fernando Henrique. Foi um processo que trouxe estabilização econômica, porque foi aquela criação do real, que ajudou a segurar bastante a economia, e pode ser criticada, pode se reclamar, mas trouxe pelo menos estabilidade, digamos assim. Empobreceu algumas pessoas, etc. Teve várias consequências não tão positivas, mas enfim, faz parte, né? E o que a gente vai viver é algo semelhante a esses dois momentos agora, porque Saturno está chegando em Aquário, né? De uma maneira mais definitiva. Ano que vem, ele avança para o centro do signo de Aquário, e especialmente a partir de 22, 23, quando nós vamos ter... 22 a gente vai ter eleições, né? Então, a tendência é que quem se eleja seja alguém que traga essa estabilidade que a gente está necessitando.
né? E não estou dizendo se vai ser de direita ou se é de esquerda, não estou dizendo nada, estou dizendo que não vai ser o que está agora no poder, Você já está né? falando de 2022, eleição presidencial. É porque eu sou rápido, eu já vou. Tá. Agora vamos trazer um pouquinho mais para perto. Hum, Em janeiro, tem uhum, uma multidão aí de prefeitos assumindo. Vão pegar um uhum. abacaxi de todo tamanho, né? Quer dizer, o rescaldo da pandemia, a crise econômica, etc. Qual é a perspectiva para esses prefeitos, hein? Olha, não queria ser eles, assim, porque não é nenhuma questão de rescaldo, eles não vão pegar rescaldo. A pandemia, ela está entrando numa segunda onda aqui no Brasil também. Aqui em Santa Catarina, isso está bem evidente, né? Tanto que eu ficava, assim, horrorizado. Por exemplo, tive que levar a minha mãe para fazer teste de coronavírus, porque ela estava com sintomas. Felizmente, no caso dela, deu negativo, e todo mundo aqui em casa também deu negativo. Mas, por exemplo, eu perdi um primo, por exemplo, com coronavírus, aqui na Grande Florianópolis. Estou com uma tia internada, por exemplo. Tive um tio que passou 2 meses internado também, só saiu depois. Então, eu consigo ver várias pessoas ao meu redor adoecendo aqui na minha região. Né, tá muito grave a situação do vírus, e isso não impediu os candidatos de continuar com as suas campanhas, com seus comícios, inclusive, com as suas caminhadas pelo centro da cidade, arrastando um monte de gente. Quer dizer, continuaram vivendo como se nada tivesse acontecendo. E isso aconteceu no Brasil inteiro. A campanha política no Brasil, ela não mudou por causa da pandemia. Sim, Né? Todos. vamos lembrar alguns antecedentes. Em 2016, o Trump foi eleito como uma tentativa de encontrar uma saída para aquela crise que tinha relação com a quadratura Urano-Plutão e Saturno-Netuno. Verdade, estava Saturno em quadratura com Ele Netuno. Né? assume, ele assume durante um ano, durante 2 anos, ele ainda está lidando com o final desses ciclos. Agora, em 2020, ele estava tentando se reeleger com o mesmo discurso do primeiro mandato, mas já num contexto astrológico totalmente diferente. Às Não, vésperas de uma e conjunção. uma gestão de pandemia desastrosa também, né? Sim, Isso pesou bastante. sim, mas do ponto de vista astrológico, parece que o discurso dele estava sintonizado com algumas configurações que já tinham passado. A mesma Ah, coisa sim. os prefeitos desse ano. Os prefeitos eles estão se elegendo como uma resposta do eleitorado a uma situação de crise que tem a ver com a tríplice conjunção em Capricórnio. No momento em que eles assumirem, essa configuração já se desfez. E aí? Será que eles vão conseguir ter esse. Ela se desfaz, mas assim, ela marca um ciclo que se inicia. Essa conjunção Saturno e Plutão, ela tem reverberações assim que vão longe ainda, né? Então ela não desaparece assim só porque se desfez a conjunção. Ela continua influenciando, entendeu? E a gente vai ter novas configurações. A grande questão é que eles vão Eu concordo ver. com você, eu estou polemizando É, mesmo. mas assim, ó, o que vai acontecer principalmente é que quando eles assumirem, vai ter uma outra configuração que, pelo fato de Saturno e Júpiter eles estarem no final de Capricórnio e Urano estar no começo de Touro, apesar de eles já estarem bem próximos dessa quadratura, como eles estão em signos que têm uma natureza harmônica, né? Capricórnio e Touro formam um trígono naturalmente, né? Parece que não parece, a impressão que dá é que não vai ter crise, porque a gente está conseguindo manter tudo, etc. Mas assim que todos eles entrarem em Aquário, a crise vai mostrar a que veio e a gente vai conseguir enxergar ela com mais clareza. E ela vai pegar todo mundo de surpresa, como é a natureza do signo de Aquário, né? Como é a natureza, principalmente dessa quadratura, porque é uma quadratura que representa bem esse choque entre o que vem de surpresa, o que vem de uma maneira inesperada, e essa natureza do signo de Touro pacata, que quer que as coisas continuem estáveis, etc. Não vão continuar de maneira alguma. Vem uma crise aí muito forte nessa quadratura. E é uma crise que assim a gente não consegue enxergar com tanta clareza quais vão ser as consequências dela, né? Mas está muito associado a essa questão, vai ser uma rebeldia muito grande assim que a gente vai ver
tomando conta das pessoas. Eu acho que em situações de pandemia, historicamente, a gente vê que isso é uma coisa natural de acontecer, infelizmente, Sim. né? Você vê 2021 como uma reedição de 2013? Eu nunca tinha pensado dessa maneira, mas em 2013 o que a gente teve foi Urano e Plutão em quadratura. O que mais que Estava teve? Teve um começando ali, né? trígono, mas teve o quê? Teve um trígono de Saturno e Júpiter no final do ano. Chegou a formar trígono no final do ano? Não, né? Foi em 2014 que foi trígono. O que teve em 2013? Teve um grande trígono de água, né? Exatamente, exatamente. Porque em 2013 a gente teve as jornadas de junho, que elas estão muito associadas, eu vejo, à influência de Netuno sobre o mapa do Brasil. A gente teve ali em 2013 a quadratura de Netuno com a Lua e com o Júpiter do Brasil, que deu início ao processo, engatou depois na oposição de Netuno ao Sol, que foi o impeachment da Dilma. Agora a gente está vivendo a oposição de Netuno ao Mercúrio do Brasil. Está se aproximando, né? Então ainda o Brasil ainda está na loucura netuniana também, né? Mas eu acho que o pior foi principalmente ali com a Lua e com o Sol, né? Já passou. A última vez que a gente teve Urano em Touro, ele não formou quadratura com Saturno. A quadratura ela ficou quando Urano estava em Áries, ele fez quadratura com Saturno em Capricórnio. Foi a crise de 29, inclusive. Foi anterior à crise de 29, mas enfim, foi ele naquela época. Aliás, foi logo depois, na realidade. Foi porque a crise de 29, Saturno tinha entrado em Capricórnio, Urano estava no meio de Áries. Foi ali 32, 33 que teve a quadratura de Saturno em Capricórnio. Tá. Elias, voltando à crise de 2021, quadratura Saturno-Urano, principalmente, os clientes estão aí chegando para você e dizendo: olha, eu tenho aí uns 50 mil reais guardados, investidos, etc. O que eu faço com isso? Ai, meu Deus. Vou passear na Europa assim que a pandemia terminar. Olha, eu não entendo de finanças, eu não entendo de economia, eu sou uma pessoa que não entendo muito desses assuntos de dinheiro, digamos assim. Mas o que eu posso dizer é que a gente vai entrar numa fase de grande instabilidade. Inclusive, uma coisa que eu instintivamente estou fazendo é evitar usar o Pix, por enquanto. Principalmente porque ele é uma coisa nova demais. Então, esperar, porque eu estou imaginando que vai começar a dar bastante problema, vão começar a aparecer os problemas nos primeiros meses de uso, né, no ano que vem. Porque um dos maiores problemas que eu estava observando é o seguinte, assim, se uma pessoa fizer um depósito por engano, ninguém garante que ela vai ter o dinheiro devolvido, ninguém garante que isso vai ser resolvido, entendeu? É um sistema meio que sem muitos mecanismos de segurança, ao meu ver. Então, a gente vai entrar num período de teste dele, na realidade. Nós vamos ser, quem usar ele agora vai estar sendo cobaia do sistema que ninguém tem ideia de como vai funcionar realmente. Por isso eu diria esperar para ver o que vai acontecer, né? Pode ser que eu me engane e que realmente seja uma maravilhosa essa tecnologia. Esse é um dos problemas. O outro é essa questão a consequência, o efeito dominó da pandemia, né? Porque a gente vê vários indicadores, está crescendo a economia porque ela parou, porque ela zerou e agora está começando a se mover. Então, qualquer aumento em termos de porcentagem, na realidade, pode não ser muito grande coisa, entendeu? A gente vai começar a ver, principalmente, esse efeito dominó, eu acho, econômico da questão da pandemia nos próximos 2, 3 anos ainda, né? E vai ser muito caracterizado por essa quadratura de Saturno-Urano. Nesse bojo, eu não sei de onde que eu tirei isso, mas o que eu quero dizer é o seguinte, na China, eu sei que eles estão criando uma criptomoeda semelhante ao Bitcoin, que vai ser meio que a versão deles para o Bitcoin, e existe uma tendência bilateral Europa Estados Unidos, eles criarem uma coisa que também seja uma criptomoeda que não o Bitcoin, né? Então, eu já não tenho nem mais certeza se o Bitcoin é uma coisa segura, por exemplo, porque o Bitcoin é uma coisa que não está sob controle dos bancos centrais, dos grandes bancos, e eles não querem abrir mão, digamos assim. E se a tendência é a digitalização da vida financeira, os bancos querem estar à frente disso, e eles estão, cada um
lá no seu território, mexendo, manipulando as coisas para tentar levar as coisas nessa direção, né? Só que eu não sou economista, eu não entendo dessas questões em profundidade. Eu acho que outra pessoa com a formação e com o entendimento do que está acontecendo mais claro falaria melhor sobre o assunto. Mas o puro bom senso, está na hora de fazer investimentos a longuíssimo prazo? Eu acho que eu, instintivamente, se eu tivesse um dinheiro sobrando, eu estaria investindo em imóvel, que é a única coisa que eu entendo como segura, que é a única coisa que eu entendo como que ninguém vai me tirar, entendeu? Eu teria medo de estar investindo agora em empresas, por exemplo, porque nesse cenário de crise, especialmente porque eu também não entendo, né? Existe a possibilidade de coisas inesperadas acontecerem. E para a gente terminar, mercado de trabalho, como é que fica em 2021? Bom, como caiu bastante por conta da pandemia, se a gente tiver uma melhora da situação, se a pandemia realmente, se vier a vacina, se a vida puder voltar ao normal, há uma tendência de melhora, né? A gente vê que ali, Júpiter, que é o planeta que representa em trânsito oportunidades, ele vai ganhar um pouco de dignidade no ano que vem. Isso pode significar melhora de condições de vida para algumas pessoas que estão sofrendo bastante, se calhar delas viverem algum trânsito bom ali, né? Porque entre maio e julho, a gente vai ter o Júpiter nos primeiros graus de peixes, então pode ser positivo para algumas pessoas. Tá? Melhora de condições de vida no mercado formal ou aproveitando oportunidades fora do mercado formal? Ai, eu não sei, não sei. Dos dois, eu não sei. Sinceramente, eu não sei, eu não entendo. Essas coisas muito econômicas, assim, eu não entendo muito. Eu deveria entender mais, mas eu não entendo. Ok. E em termos comportamentais, o que pode mudar aí em 2021, hein? Quer dizer, em 2020 a gente teve uma situação que durante muitos meses foi de a gente está numa crise terrível, eu estou deprimido, estou angustiado de estar em casa, estou com medo do coronavírus, mas eu vou usar máscara, eu vou respeitar as regras, etc. Parece que quanto mais a gente está chegando perto da conjunção Saturno, E Júpiter. Saturno-Júpiter em zero de aquário, mais a rebeldia com as máscaras tá Na mostrando a Europa, cara, né? na Europa isso está muito evidente. Sim. Na Europa isso está muito evidente, está muito forte. O que eu acompanho assim dos portugueses, eu não vejo nenhum dos que eu sigo, talvez um ou dois assim, digamos, pedindo para as pessoas usarem máscara, etc. Mas a maioria reclamando das imposições, reclamando da parada, reclamando de ter que usar máscara em tudo, etc. Ninguém está muito contente com isso. E é uma tendência, realmente. Né? O signo de Aquário ele é muito rebelde, enfim, vai marcar muito ano que vem, né? A gente só teve uma volta de apresentação ali, o Saturno entrando em Aquário, já foi suficiente, né? Que a gente teve ali o próprio presidente encarnando a rebeldia aquariana. Agora imagina isso num nível coletivo. Hum. Quer dizer, não precisa nem imaginar, é só andar na rua que tu já vê também, né? O que você Aqui no está Brasil. o que você tá descrevendo aí parece aquelas cenas dos quadros renascentistas, né? A morte lá no fundo, os cavaleiros do Apocalipse, todo mundo dançando, fazendo Dança festa, macabra, dança macabra, a aquelas dança caveirinhas macabra. fazendo uma coreografia, né? Sim, Né? Porque a gente teve também uma conjunção de Saturno e Júpiter em Aquário lá na época da peste negra, né? exato. Ok, Em Marte em Elias, Aquário, inclusive. tá certo. Então, com essas perspectivas assim altamente animadoras, a gente termina Eu, essa entrevista. E, uhum. Elias, eu vou entrevistar você de novo em 2039, com toda certeza, tá? Para discutir o trígono do Urano com Plutão. Não, para a gente discutir a oposição, porque o trígono é A antes. oposição, exatamente, tá Em certo. 2024 a gente marca para falar do trígono que vai vir em 25 daí. Perfeito. Mas se quiser ano que vem para comentar outras coisas, não, a gente está aí. Com certeza. Obrigado, Elias. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade.